Começamos o programa Fala, meu povo, para ouvirmos tanto o que vem do nosso povo, quanto o que é massacre do nosso povo, que se torna injusto, opressor e destrutor da vida do nosso povo. Por isso precisamos nos escutarmos uns aos outros, conversarmos uns com os outros com muita calma, muita serenidade, para recuperarmos o nosso caminho de um povo unido. Antes de me referir a dois rápidos vídeos, permitam-me que solicite a vocês que deem likes aqui, mas deem à vontade, para tornar esse nosso vídeo conhecido dentro do YouTube e assim as pessoas acessem aqui os nossos encontros, nossas conversas, o nosso debate, o nosso esforço para conversarmos com os outros. E também se inscrevam no canal, isso ajuda muito a dinamização desse nosso meio de relacionamento. E comentem, os comentários de vocês são muito bacanas. Acrescentem, caminhem bem mais além do tal bom dia, boa tarde, boa noite. Raciocinem também através dos comentários, dizendo o que vocês pensam sobre este momento difícil, desafiante que nós atravessaremos. Nós sairemos dele e precisamos caminhar em favor do Brasil. Vamos lá. Vocês sabem, ontem o noticiário encheu as telas de televisão, os aparelhos de rádio, os grupos das redes sociais, no debate intenso sobre a situação de saque do Brasil. O nosso país efetivamente foi saqueado e sabotado no meio de imensos pacotes de mentira por parte de Jair Bolsonaro e a sua turma. Jair Bolsonaro dizia durante a campanha eleitoral, e até mesmo com a maior cara de pau feita de madeira e de pedra, que o Brasil ia muito bem, que o emprego aumentava, que a economia se dinamizava, a inflação baixava e que a gasolina, com todos os derivados do petróleo, se encontravam lá embaixo, diferentemente de outros países. Tudo mentira para conquistar votos. Tudo mentira. Passado de tudo isso, quando o novo governo que se prepara para assumir precisa organizar a transição, começa a estudar e a ver o orçamento nacional, descobre os enormes furos, os buracos deixados pelo saque do país. O Brasil vem sendo pilhado, roubado, assaltado com o auxílio do governo Bolsonaro. Depois aparecem alguns videozinhos de advogados, generalecos, militares empijamados, usam pijamas com fraldões e com os produtos das fraldas funcionando nos seus cérebros, enganando o povo com ameaças de golpe militar e tal, quando na verdade a turma deles saqueia o nosso país, ainda continua saqueando, roubando, pilhando as nossas riquezas. E não sou eu que digo, é gente que está no Congresso Nacional que diz. Como, por exemplo, disse, nós veremos agora no vídeo, disse ontem o senador Marcelo Castro, do Piauí, que é do MDB, portanto é do Centrão, teve que confessar para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o grupo que começa a organizar a transição, que
não há dinheiro em caixa, não há dinheiro no orçamento do ano que vem para as coisas mínimas, as coisas básicas, como, por exemplo, saciar a fome do nosso povo. Não importa que se votaram em Lula, se votaram em Bolsonaro, não há dinheiro para saciar a fome do nosso povo. Criaram esse tal de limite orçamentário, essa coisa fiscal para impedir que se consiga dinheiro no Tesouro Nacional para atender as demandas mais essenciais da vida do nosso povo. E agora não há de onde tirar dinheiro para satisfazer o nosso povo que passa fome. Repito, sem nos importarmos se votaram em Lula, se votaram no capiroto, no capetão, no demônio. O que importa é que o nosso povo não pode ser jogado na miséria e na fome sem possibilidade do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil ou da Bolsa Família para o próximo ano. É preciso conseguir. No mesmo tempo em que isto ocorre com esses enormes buracos, o tal de Brasil que ia bem, nunca esteve tão mal, ainda os acionistas que roubaram a Petrobras retiram, através de dinheiro distribuído dos lucros da Petrobras, que resolveriam todos os problemas da fome do nosso povo, dividem entre si em forma de dividendos, um nome bonito, contábil para roubo, para saque, para pilhagem das riquezas da Petrobras. 43 bilhões de reais com 700 milhões roubados do povo brasileiro, roubados da nossa Petrobras, que existe graças ao movimento da classe trabalhadora, um movimento nacional que envolveu todos os setores de bem, os setores nacionalistas, os setores que lutavam pela independência econômica do país, que construíram a Petrobras em cima da luta pelo petróleo é nosso. Agora, os ladrões, os acionistas roubam a Petrobras, desviando os nossos recursos com a extração do pré-sal e do petróleo para os seus bolsos, para os seus enriquecimentos. Foi para isso que deram o golpe em 2016, foi para isso que mandaram o seu peão, o seu lacaio, o vampirão Michel Temer para o governo, foi para isso que elegeram Jair Bolsonaro, e é isso que nós enfrentamos agora. Saque na Petrobras, saque em todas as riquezas do nosso país. Fim de governo Bolsonaro, mas com buracos monstruosos na nossa economia roubada. Não sou eu que digo, é gente do próprio Centrão que afirma isso. Com a equipe de transição representando o novo governo, conforme havia falado aqui para vocês, um diálogo que analisamos todos os aspectos do orçamento, seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história, e nós temos ano a ano diminuído os investimentos. Um órgão importante como o DENIT, este ano tem apenas 6,7 bilhões de reais. Isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Nós já tivemos, em governos passados, uma média de investimento no DENIT em torno de 15 bilhões de reais.
tivemos um ano de 20 bilhões e, apesar de estarmos com quase 10 anos depois e com inflação durante todo esse período, nós estamos diminuindo em valores nominais. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. No meio de tudo isso, o nosso povo se encontra ferido. Relações dilaceradas, comunhões que sangram. As pessoas se dividem, as pessoas brigam, amizades se desfazem, relacionamentos aparentemente sólidos se esboroam no ar por causa das candidaturas Lula e Bolsonaro. No próximo vídeo nós veremos as lágrimas, sofrimentos de uma jovem paranaense do sul do país que sofre com os rompimentos, com o ódio de que o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi tomado, porque assentaram as amizades em bases do ódio, em bases das agressões, da falta de tolerância, a falta de racionalidade, a falta de compreensão para com as diferenças no olhar sobre a realidade, na interpretação da realidade. Antes de continuar comentando, coisa que farei logo após o vídeo, que uma mulher, uma jovem mulher, membro do nosso povo, fala sobre a sua dor de perder as amizades numa região conflagrada, numa região jogada na guerra. Gente, eu vim dar um parecer pra vocês, falar uma coisinha pra vocês sobre... eu tava assistindo os vídeos sobre as manifestações, né, como segue em Santa Catarina, Itapema, aqui nas regiões que o Bolsonaro venceu. Assim, é fato que se vocês forem pesquisar, aqui o Sul, ele foi colonizado basicamente por alemães, né? Que a gente sabe que é uma cultura assim. Eu acho que a minha vida nunca mais vai voltar a ser o normal. Porque praticamente não sobrou quase ninguém. São pequenos grupos em cada região que tem daqui. Às vezes eu tenho a impressão que o próprio partido se perdeu aqui. Pessoas que eu amava, tinha consideração, se foram porque, gente, é surreal viver aqui. Eu nunca imaginei na minha vida, em pleno século XXI, viver num lugar... gente, nunca vi tanta mulher contra mulher nesse lugar aqui. Uma competitividade feminina tóxica. E daí agora com os Catarina fazendo tudo isso, um povo paranaense fazendo isso também, e você se vê sozinha, não sobrou ninguém, assim, a família já destroçou, porque as famílias aqui no Sul, quem é petista simplesmente foi isolado, maltratado, escorraçado. Eu fui. Gente, faz 4 anos que eu não falo com a família paterna, com ninguém da família paterna. Eu não sei como que você que vota no Lula, que é petista, que é lulista, ou apenas votou no Lula por ter consciência, tá aí do lado, do outro lado. Mas não tá fácil. Eu não sei, eu às vezes penso que esqueceram de nós aqui, que a gente é minoria nesse lugar mesmo, tá? E assim, como eu tava falando, é surreal viver aqui, porque parece que é um mundo paralelo. A gente que vota no Lula, a gente acompanha as notícias, a gente tá ligado do bagulho louco. Mas é assim, uma maioria que, gente, não dá pra entender. Eu acabei de brigar com uma amiga muito importante pra mim. Eu simplesmente bloqueei, porque pra mim, assim, eu não tenho mais psicológico.
Não dá, quem mora no sul, que nem eu que tá no sudoeste do Paraná, a gente não tem mais psicológico. Acabou. E a gente achou que a Lula ganhando, e vocês continuam fazendo isso. E o pior é que é tudo aqui, ó, onde a gente tá, onde há 4 anos a gente é... Nós vivemos um momento realmente muito difícil. Amizades, comunhões, amores antigos se rompem. Pessoas que estavam deste lado, que defendiam o povo, que defendiam a classe trabalhadora, que defendiam uma democracia minimamente ocupada pelos interesses populares, interesses nacionais, interesses classistas, foi tomada por interesses milicianos, por interesses sujos, por interesses de clãs corruptos, criminosos, bandidos, saqueadores. Agora se veem machucadas, se veem rompidas. E aí se observa alguns fenômenos interessantes, embora chocantes. As pessoas mudam de posição assim, sem nenhuma base. Ou porque um filho ingressou na polícia e passou a pensar com uma mentalidade não mais das suas origens, não mais dos seus avós, negros e trabalhadores, não mais da classe trabalhadora, de sua mãe, de seu pai, né? Mas com a infiltração da ideologia fascista, que acabaram por influenciar sua mãe, seus pais, seus queridos, se rompem. Comunhões se rompem por causa dessas interferências em virtude das penetrações ideológicas violentas. Então, a primeira coisa, é preciso reconhecer que isso realmente existe. Existe. E quando isso existe, não há comunhão que resista. Não há diálogo que deva ser mantido. Deve, né? Nessas relações, o silêncio deve se impor. Deve se impor o silêncio, não há mais o que conversar. Se as pessoas brigam porque mudaram de posição, pobre passou a defender rico, democrata passou a defender fascista, socialista passou a defender capitalista, não há mais o que conversar. A traição se estabeleceu. Traição de classe, que é a pior das traições, se estabeleceu. E é preciso dar tempo ao tempo. Isto é verdade. Outra coisa que não dá para considerar, não dá para compor na amizade, é quando as pessoas dizem uma coisa para a gente, para as pessoas amigas, e na ausência, nas redes sociais, nas conversas de WhatsApp, ou nas suas amizades, dizem outras, falam mal, destroçam as pessoas que dizem amar, que no passado tiveram peso importante, tiveram determinação nas relações. Então, essa desonestidade no relacionamento coopera para o rompimento. Infelizmente, coopera para o rompimento, porque uma relação real, efetiva, não se mantém sobre um terreno minado por falsidade, por hipocrisia. Isto é antigo, isso não é de agora, com o fenômeno, com o evento miliciano, fascista, bolsonarista. Isto é antigo e agora nós experimentamos isso com amargura. Eu tenho pessoas amigas de verdade que não admitem falar de pessoas ausentes, não admitem interpretar o pensamento, as palavras e até aludidos comportamentos na ausência das pessoas amigas. Eu tenho pessoas assim.
E esta é a dica, é a melhor dica. Quem é amigo de verdade, quem comunga de verdade, não fala pelas costas, não fala na ausência. Propõe e prova a honestidade da amizade. Aí esta amizade não se rompe jamais. Ainda mais se ela se abrir para a conversa honesta sobre aquilo que magoa, aquilo que entristece, e esta realidade existe, da mágoa, da tristeza, das pessoas que se chateiam num momento tão difícil como este, em que ninguém está acima da história, ninguém se coloca acima da realidade. Esta realidade produz mágoas, produz tristezas, fere profundamente. E se os nossos amigos, nossas amigas, de fato são amigos honestos, intelectualmente honestos, honestas, capazes de sentar, quando for possível, ouvir, falar, que não banalizam o sofrimento, dizendo, isso já passou, isso pertence ao passado, como se o relógio psicológico, o relógio emocional, o relógio afetivo funcionasse como o relógio temporal. Não, não é assim dentro das pessoas. As pessoas precisam ser escutadas, mas escutadas com respeito, e devem ouvir o que o outro tem a dizer, mas com respeito, com qualidade, não se sentindo superior. Eu digo a vocês que durante esta pandemia, além da semicegueira de que fui tomado e que dá sinais de permanecer, por isso preciso da ajuda de vocês, para insistir, para continuar insistindo na recuperação da visão, para fazer o que ainda tem que fazer nesse mundo. Mas eu fui atropelado por pessoas que mentiram, que disseram que eu disse o que eu não disse, que falaram por mim o que eu não falei, que interpretaram o que eu não escrevi, o que eu não disse, o que eu não fiz. Isso realmente dói. Dói e dói profundamente. É preciso muita paciência, repito, muita calma, muito carinho, muito respeito uns com os outros para nos unirmos num momento muito difícil. O Brasil precisará desta unidade. E colocar além e acima das nossas amizades pessoais, os nossos apreços pessoais, algumas categorias que unem de fato a nossa condição de classe. Se somos todos trabalhadores e trabalhadoras, não há por que brigarmos na defesa de inimigos da classe trabalhadora. Não há por quê. Se somos todos brasileiros e brasileiras e o nosso país se encontra absolutamente ameaçado nesse momento, saqueado, pilhado nesse momento, as nossas riquezas roubadas de modo que nós não temos dinheiro para manter o nosso SUS, que nos salvou muita gente da morte e teria salvado muito mais se houvesse governo nesse país. Nesse momento difícil que nós vivemos, com pessoas passando fome, nós temos que colocar o nosso país acima dos nossos pequenos interesses, interesses pessoais, nossas ideias pessoais sobre A ou sobre B. Eu diria que o Brasil, nesse momento, está acima das nossas picuinhas raciais, nossas picuinhas identitárias, as nossas picuinhas sexuais. É necessário defendermos o nosso país nesse momento. Então, se somos todos trabalhadores e trabalhadoras, nessa condição é que nós temos que nos unir para defender o nosso país, que se encontra efetivamente ameaçado, e o buraco é muito maior do que aquele que a gente vinha denunciando, vinha apontando antes das eleições. Mas nós temos capacidade de superar tudo isso. Como nós dizíamos durante a ditadura que demonstrava que o Brasil estava à beira do abismo, né? Agora, mais do que naquele tempo, à beira do abismo, mas o Brasil é maior do que o abismo e nós superaremos
essa situação, levando em conta os 2 pontos que eu indiquei para a nossa comunhão, para a nossa relação, para o amor entre nós, que é a nossa consideração como classe trabalhadora, o nosso classismo como veia importante da nossa comunhão. E segundo, o Brasil como país que é nosso, que nós devemos defender, antes de quaisquer outros interesses menores. Abraços proféticos e revolucionários. Até o nosso próximo encontro na reflexão do Evangelho. Não existe 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade.